Pois é, decidi começar esse vlog aqui falando já do assunto massacrado, que é o comercial da Boticário. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Aí eu me pergunto, com que é que as pessoas ficaram chocadas nesse comercial do Boticário? Foi o quê? Com um abraço, tipo, afetuoso de um homem com outro homem. Foi isso realmente que chocou as pessoas e começaram a levar o assunto para o que é família. E aí o que eu posso começar a tratar disso é que tudo é uma questão cultural. E acho que por isso cabe nesse canal que eu quero criar aqui com vocês, porque a proposta é ter um papo de coxia. Eu vejo a homossexualidade como um caso muito ainda dificultoso por uma questão cultural, né? Então, se a gente for parar um pouco para pensar na história de tudo que aconteceu já historicamente, as mulheres não eram bem vistas na religião, os negros não eram bem vistos na religião, enfim. E estas pessoas, mulheres e negros, começaram a demorar e demoraram muito, né, para serem aceitos, só que eles não tinham como não se denunciar como mulheres ou como negros. Então, diante de uma sociedade, não tinha como ele chegar no lugar e falar, olha, eu não sou negro. Ou uma mulher chegar e falar, olha, eu não sou mulher. Então a revolução das mulheres ou a revolução dos negros, esse direito ao respeito humanitário que precisava existir, deles foi muito mais rápido. Não estou dizendo que não foi dolorido, não estou dizendo absolutamente que não foi sofrido. O que eu estou dizendo é que a gente, como ser humano, é uma bosta, né? Porque a gente fica difícil de entender o que o outro pode estar sentindo. E aí essa questão cultural, hoje em dia é muito difícil, porque as pessoas ficam se maquiando através de uma Bíblia, de uma palavra de Deus, com algo que de fato existe, que é a homossexualidade. E não vem com esse papo de que a gente não pode cuidar do pecado, mas então a gente tem que cuidar do pecador. As mulheres eram pecadoras. Os negros eram pecadores. E aí, os homossexuais são pecadores, mas, enfim, o que eu quero dizer é que a revolução homossexual está acontecendo só agora, por uma forma cultural, porque dentro dessas características de mulher, negros e homossexuais, os homossexuais são os únicos que conseguem disfarçar a sua condição social. Então você consegue chegar num lugar e não ser apontado como, olha, aquele cara ali é gay. Então as pessoas se camuflam cada vez mais, né? E aí, antigamente, né, as pessoas que queriam essa condição de liberdade tinham automaticamente que ir para o estereótipo da coisa homossexual, que era se vestir de mulher, ou que era criar seus guetos e as coisas acontecerem. E acho que agora esse boom que vem do que é família, do que não é família, gente, vamos parar de ser hipócrita, porque família é a condição criada. Então, uma das primeiras crianças adotadas oficialmente por um casal hétero no Brasil foi na década de 1980. E que hoje em dia, essas duas pessoas que adotaram já não estão mais juntas, já não são um casal, já não são mais família condicionada. E aí o primeiro casal gay que pôde oficialmente registrar uma criança foi em 2012. E aí como é que você quer julgar como as crianças são? E aí você tem, sei lá, histórias de pais e mães que a mãe morre no parto e só sobra o pai, que daí você é criado pela avó. Sua mãe decidiu sair da cidade, você é criado pela tia, que não necessariamente é casada com um homem. Então família é a necessidade de afeto que a pessoa precisa receber. Simplesmente isso. E culturalmente as coisas demoram a acontecer. Demoram muito, né? Porque, por exemplo, os negros tiveram sua primeira revolução lá na França em 1791.
E aqui no Brasil, em 1888. Então, só a partir daí é que eles começaram a ser considerados como não pecadores e começaram a ser vistos como seres humanos. Não é meio surreal isso? Só em 1932 é que as mulheres foram condicionadas e possibilitadas ao poder do voto, ou seja, incluídas numa sociedade a um direito de votar. Um simples direito de votar. E que ainda em 1968 tiveram que fazer uma revolução do sutiã para dizer, por exemplo, que poderiam ter os mesmos direitos que os homens. Isso eu estou falando numa classificação só de gênero, do que é homem e do que é mulher. E aí as mulheres começam a ganhar uma força, só em 1987 é que faz o comercial do primeiro sutiã, algo tão feminino. Aí a Brastemp, em 91, começa a colocar essas mulheres para falar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: isso foi tão difícil, incluir os negros, as mulheres, dentro de uma sociedade. Os homossexuais ainda vai demorar um pouco mais, porque você pode falar, mas agora está virando nazismo, todo mundo quer ser gay, os gays querem impor. Sabe o que aconteceu de fato? Antigamente não tinha como os gays se reconhecerem na rua, e não tinha como você chegar em alguém e falar assim: ô, você sabe onde os viadinhos se encontram, cara? Eu acho que eu sou um deles. Me conta aí onde os viadinhos se encontram. Era praticamente impossível você socialmente colocar a cara para bater. Porque é muito difícil você aceitar a sua sexualidade diante de uma sociedade dessa. Mas, com a chegada da internet, você numa simples pesquisa faz assim: lugares gays na cidade X. E aparece onde os homossexuais se encontram. E você vai lá e reconhece, e encontra, e se entende, e se aceita. Coisas que antes não tinham como acontecer. Eram guetos escondidos nos centros da cidade, onde tudo tinha que acontecer ali dentro, porque imagina se você ia sair daqui para pedir permissão para ir, sei lá, num motel, para você, enfim, poder ter uma condição em uma história de amor linda. E aí, socialmente, os gays vão para que caminho? Ter que gritar e fazer um carnaval, literalmente, na Avenida Paulista. Domingo agora vai ser dia de parada. Vai ser de novo um carnaval. Tá longe de ser político. E posso te falar mais uma coisa? Os gays, em sua grande maioria, não vão na parada gay, porque não concordam com essa forma desrespeitosa de pedir respeito. Sabe você que vai nos banheiros de shopping, de metrô e que vê um bando de homem lá no mictório querendo olhar pro lado assim, ó? Posso falar? A maioria, e grande maioria, não são os gays. São esses homens casados com mulheres, que as mulheres estão passeando no shopping enquanto eles estão lá no banheiro, realizando ou tentando realizar alguma coisa sexual. E aí vocês vêm também com a desculpa do tipo: ah, mas pra gay, tudo pra gay, o mundo é gay. É que a gente tá cansado também de estar trocando ideia com o Nanã, e aí ele fala assim: ó, cara, mas eu preciso de sigilo, sabe por quê? Eu sou casado com mulher, então eu só posso sair com você de tal hora a tal hora. Eu sei que é difícil admitir, eu sei que é difícil a gente acreditar na hipocrisia que existe em toda a situação. Mas o que eu quero dizer de fato é que, assim, não precisa se escandalizar com um comercial tão singelo e afetuoso como o da Boticário. A gente não precisa boicotar as empresas que querem literalmente ter os seus produtos consumidos. O que a gente precisa mesmo é entender a raiz cultural da coisa. E como gays entender que isso ainda vai demorar um tempinho para acontecer. Mas isso ainda não sei quanto tempo vai dar, quanto tempo vai esmerecer, quanto tempo vai acontecer, mas eu espero que aconteça logo. E essa foi a minha opinião desse primeiro dia. Vamos continuar conversando por aí. Se quiser, deixe seus comentários aqui embaixo, a gente vai trocando ideia. Foi assim que nasceu para tudo isso, viu? Inscreve-se no canal, se inscreve aqui no canal para a gente poder conversar sempre, tá bom? Um beijo e como se alguém se importasse com tudo isso, né? Tchau!
Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz.